Encontros com o Futuro. Hoje com André Estevão Silva, diretor executivo da Husker Brasil. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite. E aqui comigo na bancada, a professora Gleriane Torres, da FIA Business School, e professor Rodolfo Ruiz, da SPM São Paulo. Exato. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory com a SPM e o Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. André, conta pra gente a atuação da Husker no mundo e no Brasil. Vamos começar pelo mundo, então, porque veio antes. Veio antes. A Husker é uma empresa alemã, um grupo alemão, tem mais de 160 anos de vida, que sempre se dedicou a produzir têxteis. Inicialmente têxteis comuns, e a questão de 50, 60 anos atrás, começou a se dedicar a têxteis técnicos. Quando a tecnologia dos têxteis técnicos começou a surgir, de fato a Husker é uma das pioneiras nessa linha, e hoje os têxteis técnicos estão presentes na vida de qualquer pessoa, no mundo inteiro. Particularmente para a Husker, o interesse está no uso de têxteis técnicos na construção. Então, essencialmente, a Husker é uma empresa que fabrica materiais de construção. São materiais chamados de geossintéticos, pouco conhecidos do público leigo, né? Mas seguramente também presentes na vida de todos. Esses materiais são muito empregados em obras pesadas, obras de infraestrutura, de uma maneira geral, obras de rodovia, por exemplo, né? Isso foi o que a Husker há 25 anos atrás trouxe para o Brasil através da nossa subsidiária, a Husker Brasil, que é, na verdade, responsável pela América do Sul. Fazemos aqui no Brasil exatamente o que a Husker faz no mundo, providenciar a fabricação e a aplicação de têxteis técnicos na construção pesada. André, dá um exemplo que é difícil visualizar. O que é um geossintético e um têxtil? Quando você fala de têxteis, eu já imagino na terno. O que é esse material? A gente veste de blazer uma rodovia, a gente veste São a as calça... mantas? São mantas para drenagem, mantas para reforço de solos, mantas para impermeabilização, de maneira que até os sanitários, por exemplo, usam geomembranas, são materiais de impermeabilização, e sem a geomembrana um aterro sanitário não pode existir. Uma rodovia sem uma manta de drenagem também não se constrói, porque efetivamente o sistema de drenagem de uma rodovia requer necessariamente uma manta como essa, um geossintético para essa aplicação. E por aí vai. O geossintético é uma classe de material de construção, na realidade a classe de material de construção de longe a mais ampla que existe, e dentro dessa família de produtos existem diversos materiais para aplicações diversas, e esses foram alguns exemplos entre muitos que eu poderia dar. Eu acho que você falou de sustentabilidade, né? Porque se você está falando de aterro sanitário e se você está falando de tecnologia para esses aterros e também se você está falando de manta para as rodovias, e a gente tem muita discussão sobre o uso de borracha, né? Para fazer o melhor aderência, enfim. Eu queria te ouvir sobre sustentabilidade, como que esse tema, considerando que ele está mais amplo, né? Do que há 25 anos atrás, do que há 160 anos atrás. Sim. Como é que a empresa lida com esse tema e oferece soluções? Sim. Geossintético, por definição, assim, naturalmente, é um produto que traz o conceito de sustentabilidade inerente à sua ideia de concepção. De uma maneira geral, os geossintéticos eles vieram há 50, 60 anos atrás para substituir técnicas, metodologias construtivas, até então, digamos, tradicionais, que utilizavam mais concreto, mais aço, mais movimento de terra, mais emissão de carbono por mais transporte nas obras, essas mesmas obras que eu mencionei. Então, por concepção, o geossintético, de uma maneira geral, já é um produto sustentável. Já tem ganho no processo. Já tem ganho no processo, já tem ganho na concepção do uso desses materiais em projetos de engenharia. Isso quase sem exceção. Para ser honesto, não me ocorre nenhum exemplo que foge a essa regra. A Husker, por sua vez, e agora falando particularmente da nossa visão em relação
ao que a empresa, dentro do seu nicho de negócio, seu nicho de atuação, pode contribuir para um tema mais amplo de sustentabilidade ou de ESG, para ser ainda mais amplo, né? A gente tem, tanto por um lado, o próprio direcionamento das nossas linhas de produtos, a gente tem linhas de produtos em que a gente investe muito em desenvolvimento e em marketing para aplicação, produtos esses que são fabricados a partir, por exemplo, de polímeros reciclados, até campanhas muito amplas de contribuição de alguma forma, seja do ponto de vista corporativo, seja do ponto de vista da nossa forma de atuar internamente na empresa, e seja sob uma ótica de responsabilidade social, de responsabilidade em relação a um futuro melhor. A empresa também tem diversas campanhas perenes ou pontuais que têm tudo a ver com o tema sustentabilidade. E Rodolfo, dá para perceber que é intensivo em tecnologia, em conhecimento, e tem tudo a ver com a academia. Sim. E a durabilidade do produto? Esse é um dos apelos do geossintético e, de alguma maneira, por isso os geossintéticos, realmente, quando vieram para ficar. Como são essencialmente polímeros, são essencialmente os têxteis técnicos, né, advêm de matérias-primas que são essencialmente polímeros, são materiais super duráveis. Né? Então, a gente não fala nem tanto em durabilidade, mas da certificação das propriedades dos produtos em um certo período de tempo. Então, para as nossas linhas de produtos, a gente tem certificados que garantem as propriedades e, naturalmente, a durabilidade desses mesmos produtos por mais de 100 anos. E uma possibilidade, por exemplo, de remanufaturar uma rodovia, por exemplo, o material entra na economia circular? Sem dúvida, sem dúvida. Algumas aplicações, inclusive, permitem que o próprio geossintético, ele na execução de uma reabilitação, ele entra como próprio material de construção para a etapa seguinte, né? Existe uma série de possibilidades dentro de uma ideia, de um conceito de logística reversa, em que a gente acaba encaixando, seja as nossas práticas, seja realmente o uso ou reuso dos nossos materiais. Uma prática da empresa, por exemplo, é efetivamente oferecer para grandes projetos, quando realmente se justifica, não é? Pela escala, a logística reversa de todo o resíduo que o material que a gente fornece eventualmente venha a gerar. Isso já é prática da empresa, por exemplo. Perfeito. E André, deixa eu te perguntar um ponto. A unidade, a filial do Brasil, já tem inovado em novos materiais ou acaba recebendo mais o que é desenvolvido da sede na Alemanha? As duas coisas, na realidade. Inicialmente, a gente começou no Brasil atuando como realmente um ponto, um canal de venda e contato com o mercado brasileiro, isso há 25 anos atrás. E aqui no Brasil, a Husker, de certa forma, foi também pioneira, assim como foi na escala mundial há 6 décadas atrás. Aqui no Brasil, há 25 anos atrás, existia pouco conhecimento e pouco uso dos geossintéticos. Lá no começo, quando a gente ainda era um escritório comercial, a gente se dedicava a oferecer para o mercado brasileiro e, posteriormente, para o mercado sul-americano, o que a matriz canalizava, dentro da estratégia estabelecida pela matriz. A empresa foi tomando corpo. Aqui no Brasil, hoje, nós somos uma organização de 30 pessoas, uma das unidades de negócio mais importantes, mais relevantes em termos de resultado para o próprio grupo. E hoje a gente tem sim, dentro do nosso grupo aqui, dentro da nossa organização no Brasil, um setor dedicado a desenvolvimento de produto, uma divisão dedicada a desenvolvimento de produto. Então a gente recebe e também envia ideias para serem, aí sim, desenvolvidas de uma forma centralizada, que partem eventualmente de uma necessidade nossa, que se torna um produto novo para ser utilizado por todas as unidades de negócio do grupo no mundo. Porque são demandas muito diferentes. A obra aqui no Brasil, a gente reclama que tem buracos, essas coisas, mas é muito diferente do que uma obra nos Estados Unidos, na Europa. Estava pensando nisso, a rodovia é diferente.
Olha, temperatura, muita chuva. Exato, as demandas são exatamente as mesmas, mas as condições são diferentes. As condições de aplicação são diferentes, eventualmente as prioridades são diferentes, e existe uma diferença que é marcante, que é a cultura técnica, né? Então, eu acho que a grande, por dizer assim, a grande sacada dos alemães há 25 anos atrás foi entender que realmente para tocar o negócio aqui no Brasil, eles precisavam de um grupo de brasileiros para entender. A questão não era nem entender o português, mas entender o jeito de pensar do brasileiro. E isso foi fazendo com que a nossa unidade tivesse uma personalidade própria. E a partir daí, então, ideias só nossas. E essa é a composição, é mais ou menos como a empresa cresceu mesmo nos últimos 30 anos, quando se saiu de ser uma empresa basicamente alemã para uma empresa global no segmento de geossintéticos. E os desafios futuros, como descarbonização, tudo que a gente está enxergando hoje, como é que isso transforma o negócio de vocês? Vocês conseguem contribuir em algum momento com essas obras? Sim. Vocês têm algum plano para usar materiais que consigam sequestrar carbono ou que emitam menos no processo? Uhum. A gente trabalha em algumas frentes, algumas têm relação direta com esse tema, outras indireta. Para responder o que a gente enxerga para o futuro, eu vou partir qual é o nosso status atual. Efetivamente, a gente tem alguns produtos e soluções que se aplicam diretamente ao que a gente chama de engenharia ambiental. Você tem um exemplo do aterro sanitário, a gente atua muito em saneamento também, com soluções que são, assim, de uma maneira mais ampla, né? Soluções, digamos, ambientalmente corretas ou amigáveis, né? Hoje, o que a gente já tem nesse sentido? Toda a cadeia de produção de todas as nossas linhas de produtos, a gente pelo menos consegue já rastrear o que se estima de geração de CO2, desde a produção da matéria-prima até o que a gente prevê tipicamente como final de vida útil de aplicação dos nossos produtos. A cadeia inteira. A cadeia inteira. E aí, isso através do que a gente chama de certificado EPD dos produtos, que a Rusker fabrica e comercializa. Esse é o primeiro passo, saber onde a gente está, né? E o futuro, então, naturalmente, seria a gente começar a vislumbrar formas de aquilo que hoje a gente consegue mensurar para o futuro diminuir, reduzir, né? Isso é um dos aspectos. O outro aspecto que acho que diretamente tem relação com esse tema é de que forma, em algumas situações específicas, a gente com as soluções que a gente oferece, a gente consegue substituir outras que seriam, a princípio, mais tradicionais, que têm uma demanda ambiental maior, né? De uma maneira geral. Isso também a gente hoje já consegue mapear. Agora, sem dúvida nenhuma, é parte da missão corporativa do grupo. A preocupação com a sustentabilidade, seja sob a ótica do negócio, seja como um aspecto inerente da responsabilidade corporativa de uma organização como a nossa, que é importante dentro da nossa indústria, faz parte da nossa missão a gente buscar sempre uma linha de trabalho, tanto da nossa rotina interna, quanto daquilo que a gente oferece para o mercado, mercado de interesse nosso, opções as mais sustentáveis possíveis dentro do nosso alcance. Eu queria te perguntar sobre a questão regulatória. Ela é forte no Brasil e se você consegue comparar com a Alemanha ou com outros países onde vocês atuam? Se comparar com a Alemanha, não é. Não é. Se comparar com outros países que não a Alemanha, eu diria que a gente não está tão mal. A Alemanha e alguns outros países têm uma regulação muito forte, muito estrita, e que acaba sendo referência para todos os outros países no mundo, né? Porque são vanguardistas, né, na preocupação
não só alguma preocupação ambiental, isso acho que vale para outras dimensões também. Mas o Brasil não está mal, né? A gente tem, dentro do nosso dia a dia, uma visão bem precisa da América do Sul, do Brasil e dos demais países da América do Sul, porque essa é a nossa praça de atuação. Uhum. Seguramente o Brasil está acima da média no nosso continente, né? Dentro daquilo que existe de regulação, a gente, pelo menos no nosso setor, e os setores que têm alguma conexão, alguma sobreposição com o nosso, a gente já percebe um ambiente muito favorável para colocação de conceitos rigorosos, de soluções de engenharia, que é o nosso métier, né? E se eventualmente não existe regulação, já existe uma cultura saudável. Uma prática de mercado. Uma busca pela boa prática. Isso já é um ótimo primeiro passo. Né? Acho que nessa continuidade, André, o produto pode ser utilizado para a produção de cisternas, ou não? Não diretamente. Não. Sistemas periféricos para cisterna, sim. Sistemas de drenagem, captação de água, sim. Porque isso ajudaria na parte social também, né? Sim, sem dúvida. Você tem algum exemplo dentro do ESG, a parte social? Algum exemplo da nossa prática, da prática da Husker, não tanto em solução de engenharia, mas em campanhas e apoio a entidades. Isso sim, a gente se envolve muito, a Husker se envolve muito com ações de responsabilidade social e colaboração nesse sentido. A gente regularmente apoia entidades que cuidam especificamente dentro do ESG, do S, né? Mas de imediato, assim, de bate-pronto, dentro do portfólio da Husker eu não consigo enxergar claramente uma solução técnica que a gente ofereça que tenha um impacto claro no social, diretamente. Indiretamente, sim. Okay. A gente trabalha, por exemplo, em projetos de urbanização de favelas. Talvez esteja aí a melhor resposta para a sua colocação. E André, faz sentido, vocês estão desenvolvendo algo na linha de biotecnologia para usar polímeros, né? Usar componentes desse potencial que o Brasil tem de bioeconomia para esses tipos de tecido, ou eles ainda não estão prontos para esse nível de mercado? Não, tem pouco desenvolvimento dentro da indústria geossintética, pouco desenvolvimento nessa linha por hora. E a Husker não tem atuado. De biotecnologia ainda? Não. Com saneamento você consegue trabalhar de maneira mais... No saneamento, o saneamento é um segmento de mercado importante para nós, mas o nosso foco no saneamento também é solução de engenharia para diretamente inserção em sistemas de tratamento de água e esgoto. O tecido ele serve de algum momento de filtragem? Não? Exato. Aí é nessa linha. Filtragem dos primeiros processos. Exato. Aí são os nossos produtos de filtragem, que são dentro do nosso portfólio, os nossos filtros, que são empregados em saneamento. André, considerando o mercado de vocês, qual é o market share que a Husker ocupa hoje? A Husker, de uma maneira geral, a Husker no Brasil tem de 60% a 70% de market share. Em alguns produtos a gente tem uma participação muito, muito elevada, quase que... uma posição de quase de único player. Não existe nenhum nicho em que a gente não tenha um concorrente direto, mas a gente tem participação muito importante em alguns deles, e que são os nossos principais, são core business da empresa no Brasil, em outros menos, de maneira que a gente tem dentro do nosso range de 60% a 70%, flutuando em torno de 60% de market share, desde há alguns anos já, desde que a gente realmente estabeleceu, digamos, um voo de cruzeiro aqui no mercado brasileiro. E a unidade de vocês atende também a América Latina? Atende a América do Sul. América do Sul. América do Sul. A nossa única unidade realmente
essa nossa em São José dos Campos, e a partir de São José dos Campos a gente distribui os nossos produtos para a América do Sul toda. Mas a América do Sul tem grandes desafios, né? Do ponto de vista logístico. Não vai faltar não vai faltar demanda de tecido. Então, Saneamento. saneamento, e aí no demanda final não de falta. tudo tem a questão social, né? Quando você está exato. tratando de saneamento, no fim do dia tem o social Estrutura ali. que traz desenvolvimento, que Infraestrutura. traz... Segurança nas E a estradas. diversidade política também, né? Você tem um continente em que existe diversidade política, esse é a América do Sul. Não, isso aqui- Cada país é uma situação diferente. E aí a gente reclama da política no Brasil, a gente vê que também a gente aqui está no... Ainda bem que o acima da média, regulatório digamos. não é dos mais, né, Não é um perigo, intensos, não- porque senão seria não mais é. um desafio, né? Não André, é. você está há 25 anos na empresa? Estou há 25 anos na empresa. Eu comecei recém-formado no primeiro ano, em 98, quando a empresa se estabeleceu aqui. Fui o terceiro funcionário. Na época, a empresa era... Quando eu entrei, era o diretor executivo, o então diretor executivo, que há 5 anos se transferiu para a Rússia dos Estados Unidos. Foi quando eu assumi a empresa aqui. Uma secretária, que já não está conosco mais, e eu, o terceiro funcionário. Hoje eu sou o mais antigo. Então agora Os ele é o dois- um, é o número eu sou um o agora. número um, Demorou, mas chegou. Chegou. André, para os alunos aqui da escola e das outras universidades, o que você enxerga que eles precisam se debruçar? Porque nesse turbilhão de inteligência artificial e tudo é substituível, o que você aconselharia para os alunos? Em primeiro lugar, continuar valorizando a inteligência humana, né? Sim. Esse é o primeiro ponto. Essa acho que é muito difícil de ser substituída. E usar a inteligência artificial a favor da inteligência humana, na medida possível, né? E aí essa geração mais nova do que eu sabe lidar com isso melhor do que eu. Acho que eu não preciso ir mais a fundo, não. O nosso segmento, eu sou engenheiro civil. O nosso segmento é o de engenharia civil. Eu tenho, inclusive, pós-graduação técnica, mestrado técnico em geotecnia, que é uma área da engenharia civil. Então, acho que eu vou falar particularmente para os engenheiros civis ou os estudantes de engenharia civil, com os quais acho que eu tenho um pouco mais de sinergia, de intimidade, talvez. É uma baita de uma carreira, é uma carreira espetacular que abre muito o leque. Já era assim quando eu fiz engenharia civil, hoje eu acredito que o menu é ainda mais amplo. Na minha época não se falava em inteligência artificial, só por aí o cardápio deve estar hoje muito mais amplo, né? Dediquem-se ao estudo da engenharia civil enquanto estão na faculdade, até porque essa não só pelo aspecto acadêmico, mas é a melhor fase da vida. A gente descobre isso depois. E é quando a gente realmente tem a capacidade de absorver o máximo, né, de conhecimento, experiência e informação para depois, mais adiante. Para aqueles que se interessarem por geotecnia, geossintético é uma linha, um campo fértil. É um campo fértil. Isso o ChatGPT não levou ainda. Já deve ter alguma coisa lá, viu? Já deve ter alguma coisa lá, mas acho que ainda não tudo. Não tudo. Não tudo. André, a ser explorada. André, obrigado pela presença, foi ótimo ter aqui, parabéns pelos 25 anos de casa. Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço.